Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao estudo da lição. Chegamos à lição de número 9 e durante esta semana o nosso tema é Jacó, o enganador. Vamos aprender um pouco a lição de dois personagens bíblicos, Esaú e Jacó. Dois irmãos de uma família conturbada. É uma história muito conhecida da Bíblia e nós aqui iremos extrair algumas lições interessantes para a nossa vida desses personagens polêmicos, controversos, mas que mesmo assim Deus o amava. O verso para memorizar, Gênesis 27, o verso 36, nos diz: Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó? Por 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Essas foram as palavras desesperadoras de Esaú diante dos momentos finais em que Isaac abençoou ou proferiu a bênção da primogenitura para o seu irmão Jacó. Eram 2 crianças que nasceram gêmeas, só que Esaú nasceu primeiro. Mesmo sendo gêmeos, Esaú foi o mais velho, Nasceu ali poucos segundos após Jacó. Logo, ele tinha o direito da bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura era algo muito interessante nos tempos bíblicos. Por quê? Porque a bênção da primogenitura era uma bênção não apenas materiais, mas era também uma bênção espiritual. E essa bênção espiritual era reservada ao filho mais velho, conhecido como o primogênito. E Jacó, por direito legal, por direito familiar, não teria esse direito, mas sim Esaú, que era o mais velho. Só que Esaú tinha um grande problema. Esaú, ele foi um adolescente rebelde, ele foi um jovem rebelde, e ele se criou muito longe dos caminhos de Deus. Ele foi uma pessoa que tratava as coisas espirituais com deboche, com leviandade e com irreverência. Esaú, ele não amava a Deus. Esaú, ele não era uma pessoa de oração. Esaú não era uma pessoa ligada a Deus. Portanto, Deus já tinha decidido que Esaú não receberia a bênção espiritual, a bênção da primogenitura, mesmo sendo o irmão mais velho. Mas sim que a bênção deveria ser passada para Jacó. Isso foi decidido por Deus há muito tempo atrás. E Jacó, ele deveria confiar em Deus. Jacó não era aquela pessoa perfeita. Jacó era uma pessoa muito controversa. Jacó, como o nome já diz, era um enganador. Mas a despeito de toda a sua falha, a despeito de tudo que era Jacó, ele ainda era a pessoa mais ideal para receber a bênção da primogenitura. Houve toda aquela enganação, houve todo aquele processo de enganação feito por Rebeca, a sua mãe, que estava do lado de Jacó, para que Jacó recebesse a bênção da primogenitura. Só que essa forma como Jacó tentou ganhar a bênção foi uma forma errada. Deus tinha formas mais fáceis, sem que Jacó precisasse enganar o seu irmão. Deus, de alguma forma, iria permitir que a bênção fosse para Jacó, sem que ele precisasse enganar o seu irmão. Muito bem, meus amados, e aconteceu o que aconteceu. A bênção não foi para Esaú, foi para Jacó, mas foi de uma forma enganosa. Jacó não esperou que Deus providenciasse essa bênção para ele.
e Jacó pagou um alto preço. Ele teve que fugir do seu irmão Esaú para uma terra muito distante. E nessa fuga, ele nunca mais viu a sua mãe Rebeca, porque pouco tempo depois, Rebeca faleceu, e quando Jacó voltou 20 anos depois, Rebeca já havia morrido, e Jacó pagou um alto preço pela sua pressa, pela sua ansiedade, por ele não confiar que Deus estava dirigindo o processo da primogenitura. E nós temos muitas lições para tirar desses dois irmãos que brigaram, que lutaram a vida toda e que se tornaram duas nações. E até hoje eles nunca mais pararam de brigar. Então eles já nasceram brigando desde o ventre materno. Eles já nasceram com a ansiedade, já nasceram com o vírus da contenda, com o vírus da desunião. E muitas vezes, meus amigos, nós pensamos que quando enganamos alguém, de fato estamos enganando, mas na verdade nós mesmos estamos nos enganando. E foi isso que aconteceu com Jacó. Muitas vezes na nossa vida, quando a gente pensa que está ganhando, na verdade, de fato, estamos perdendo. E quando muitas vezes pensamos que estamos perdendo, é aí que de fato é que estamos ganhando. Isso aconteceu com o próprio Jesus na cruz. Quando Jesus ele foi preso, foi espancado, foi morto na cruz, Satanás pensava que ali seria a sua vitória. Satanás pensava que ele estava ganhando. Mas na verdade, no terceiro dia Jesus ressuscitou, e com a ressurreição de Jesus e a sua ascensão ao céu, essa foi a maior vitória de Jesus. Ele não ficou na cruz. Então aquilo que parecia uma aparente derrota para a humanidade, na verdade foi o maior ganho, foi a maior vitória da humanidade. Por isso que muitas vezes, quando de fato pensamos que estamos perdendo, é aí que na verdade estamos ganhando. E muitas aparentes vitórias, muitas vezes, elas são uma derrota em nossa vida. E foi justamente isso que aconteceu com Jacó. Jacó enganou o seu irmão. Jacó não confiou em Deus para que Deus dirigisse a primogenitura para ele, porque de alguma forma Deus iria direcionar a primogenitura para Jacó. Mas pelo fato de ele não confiar em Deus, de ele tentar enganar Esaú, e da pior forma possível, né? Ele enganou Esaú com um prato de lentilha, com um prato de comida. Isso nos mostra, meus amados, a fragilidade não apenas de Jacó, mas também de Esaú. Esaú, ele tratou a coisa mais sagrada que existia em sua vida com leviandade. Ele vendeu seu direito espiritual da primogenitura, trocando por um prato de lentilha. E quantas vezes, meus amados, nós também fazemos o mesmo? Nós trocamos, quem sabe, a nossa vida espiritual por pouca coisa, por uma mera coisa passageira desse mundo. E a humanidade, ela tem trocado ao longo da sua vida muitas coisas, sua salvação, as coisas espirituais, por um prato de lentilha. Só para você ver como que Esaú ele tratava com leviandade as coisas sagradas, as coisas espirituais. Logo, Esaú não merecia a bênção da primogenitura. Esaú ele não merecia suceder a geração do povo de Deus, porque na verdade ali o que estava em jogo era a geração do povo de Deus, era a descendência de Abraão. Por mais que Jacó tivesse suas falhas, mas ele ainda era o mais ideal aos olhos de Deus para
que a descendência do povo de Deus ela fosse, ela se proliferasse a partir daquele ponto em diante. E isso aconteceu por meio muito trágico. E quando Jacó, ele pensava que estava de fato ganhando, enganando o seu irmão, era aí que de fato ele estava perdendo. Aquilo que Jacó pensava que tinha sido a sua maior vitória, na verdade foi a sua maior derrota. 20 anos depois, quando Jacó voltava para encontrar o seu irmão, sua família novamente, nós sabemos que ele lutou com o anjo numa madrugada. E aquele anjo era o próprio Jesus que estava lutando com Jacó. Jacó lutou a madrugada toda com aquele anjo, com aquele personagem que até então ele não conhecia. E o anjo, ele tocou em suas coxas. E naquela madrugada, Jacó, na sua angústia, ele ficou manco de uma das pernas. E ao voltar para encontrar o seu irmão, ele se sentiu o maior fracassado naquela madrugada, porque ele dizia que ele tinha perdido aquela batalha naquela madrugada, lutando com o anjo, uma vez que o anjo deslocou a sua coxa. E o anjo disse para ele que a partir daquele momento, ele não se chamaria mais Jacó, mas sim Israel, porque como um príncipe ele lutou com Deus e ele prevaleceu, ou seja, Deus ouviu a sua angústia, Deus ouviu a sua aflição. O bom de Jacó foi que ele nunca desistiu das bênçãos de Deus. Jacó nunca desistiu das bênçãos espirituais, apesar de toda a sua falha. E naquele momento que ele pensava que tinha sido a sua maior derrota, de fato foi a sua maior vitória. E 20 anos atrás, quando ele pensava que tinha sido a sua maior vitória, na verdade foi a sua maior derrota, enganando o seu irmão com um prato de lentilha. Tudo porque ele deixou de confiar em Deus. Ele deixou de confiar que Deus estava cuidando daquele processo de primogenitura. Pagou um alto preço, pagou um custo muito alto em sua vida, mas como um príncipe ele lutou com Deus, lutou de madrugada, lutou em oração e ele prevaleceu e foi um vencedor. E mais tarde a sua descendência deu origem ao seu nome, Israel, pai de uma grande multidão, um príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. E é isso aí, meus amados, a lição fica para nós. Nós temos erros, nós temos falhas, nós temos dificuldades, mas nós nunca devemos desistir de lutar com Deus. Lute, chore de madrugada, lute com Deus, porque Deus está ouvindo a sua aflição. Deus ele não desiste daquele que está sempre lutando com Ele pelas madrugadas em oração. Essa é a maior e grande vitória que o ser humano ele pode ter aqui nesta terra. Que Deus nos abençoe e que na próxima semana nós possamos aprender um pouco mais sobre esse mesmo tema. E na lição da semana que vem o nosso tema é Jacó e Israel. É uma continuação dessa mesma história. Eu aguardo você até semana que vem. Um abraço, tchau!